Pessoal, o vídeo de hoje está indo bem mais tarde do que o normal. Eu começo por isso pedindo desculpas, mas é que esse ano o Pessach está caindo juntinho com o Shabat e a preparação aí fica um pouquinho mais complicada das coisas. Então amanhã, dia 22 de abril, nós estamos comemorando a festa de Pessach e essa semana então a gente nem tem uma Torá, uma porção da Torá, como a gente costuma fazer, mas a gente está celebrando o Pessach. E claro que eu queria falar um pouquinho sobre a festa. Pessah é um feriado de origem bíblica, né? Porque a gente tem feriados aí de origem rabínica, e um feriado super importante, inclusive, com 8 dias de duração. No Pessah, como talvez muitos de vocês saibam, a gente celebra a liberdade, basicamente. A liberdade dos filhos de Israel, né? Que saíram da escravidão no Egito, mas então a liberdade em geral. Provavelmente, tem gente que vai discordar, mas provavelmente o êxodo do Egito, como assim é chamado, foi um evento real, um evento histórico real, e que aconteceu há muito tempo. No entanto, quando a gente fala se isso realmente aconteceu ou não, para Kabbalah não é muito relevante, digamos assim. É uma função que a gente deixa para os historiadores, né? Para arqueólogos e tal, vamos deixar que eles descubram. Na Kabbalah, mais importante do que se isso realmente aconteceu do ponto de vista histórico ou não, é a gente entender o significado, né? Vamos supor que amanhã, Deus nos livre, provem que não aconteceu, que tudo isso não passa de um simbolismo, de uma história. Ainda assim, o Pessah continua sendo relevante, porque os conceitos de escravidão e de liberdade, eles são metáforas espirituais poderosas que continuam fazendo sentido para nós em qualquer época em que nós vivemos. Tanto é, e aí é onde eu queria chegar, que os maiores sábios da Kabbalah, eles trazem uma máxima, né, para Pessah. E eles dizem o seguinte: em cada geração, a pessoa é obrigada a pensar em si mesma como se ela tivesse pessoalmente deixado o Egito. Então, dizendo mais ou menos o seguinte: se você quer celebrar Pessah, você tem que imaginar como se você tivesse deixado o Egito, né? Essa é a ideia. Então, daqui a gente vê claramente que mais do que uma festa para lembrar eventos passados, né, como se a gente tivesse que lembrar um evento histórico, a gente tem que usar o Pessah como uma data para relembrar como se fosse algo pessoal, mais ou menos como se fosse, sei lá, um aniversário, e você se sente pessoalmente envolvido naquela festa. Então você tem que sentir como se você tivesse partido do Egito, como se você tivesse ganhado a sua liberdade. Bom, e aí, quando a gente entra nessa questão, é claro que você pode perguntar o seguinte: como que eu posso, né, um indivíduo que nunca teve no Egito, ou pelo menos nunca teve no Egito escravizado, talvez você já foi viajar para o Egito, né, a turismo. Como é que eu posso, nunca tendo estado no Egito, eu nunca sofri a escravidão, como é que eu posso entender Pessah nesse nível que os sábios da Kabbalah estão pensando, né, ou estão pedindo? Como é que eu posso entender como se eu tivesse ganhado a minha liberdade pessoal? Se você quiser pensar num sentido mais profundo, como que pode ser que nós, hoje, vivendo no século XXI, tomara Deus, e imagino que seja o seu caso, totalmente livres, né, sem nunca ter experimentado a escravidão, possamos nos identificar com esse milagre aí da redenção e do êxodo? Bom, a primeira coisa é justamente, talvez, pensar que a gente não tem uma liberdade tão liberdade como a gente possa imaginar. E a segunda coisa é pensar que o Egito não é um país, como eu brinquei, onde eu vou lá fazer turismo, como também você possa imaginar. Então, vamos começar para o primeiro passo. O Egito é mais do que uma localização geográfica, né, do ponto de vista cabalístico. A gente pode achar, e realmente, na verdade, a gente mora num país moderno, num país avançado, tecnologicamente desenvolvido, democrático, né? E aí você fala, eu não tenho nada a ver com o Egito. Na verdade, cabalisticamente, independente de onde você mora, você sempre está sim ligado ao Egito no sentido cabalístico da coisa. E, junto com isso, você então está ligado à escravidão. Obviamente que você pode não ter a escravidão física, vai dizer a Kabbalah, mas existem outras formas de escravidão, outras formas de servidão. Por exemplo, quantas vezes a gente não ouve falar de pessoas que são escravas do tempo, né? Elas não têm tempo para nada, por exemplo. Quantas vezes a gente não ouve falar de pessoas que são escravas do dinheiro, ou do trabalho? Quantas vezes a gente não ouve falar de pessoas que são escravas da fama, né? Hoje em dia, muito comum.
escravas dos seus preconceitos, tá? E aqui não necessariamente preconceitos no sentido racismo, de conceitos mesmo, né? Pessoas que têm suas ideias, claro, suas crenças de mundo, e elas são escravas dessas crenças, crenças limitantes, percebe? Quando a gente começa a entender as coisas desse modo, em vez de ver a história da escravidão no Egito como algo que aconteceu há centenas de anos, né, com um povo estranho, né, que não tem nada a ver comigo, tudo ganha, de repente, uma perspectiva pessoal. Eu começo a ver, como eu falei, que o Egito é um local onde eu posso estar, a escravidão é uma coisa que de repente começa a afetar a mim, e eu preciso, então, eu pessoalmente realmente me libertar disso, né? Então, a mesma ideia a gente deve começar a aplicar com êxodo. Não é algo distante, é algo que cabe a mim, ou aplica-se a mim, né? Uma vez que nós nos identificamos escravos de alguma coisa, e sempre nós vamos ser escravos de alguma coisa, isso é importante entender, a gente tem que entender o êxodo não como a liberdade de um povo antigo, mas como algo que eu tenho que empreender na minha vida agora, neste instante. Então aqui eu vou praticamente sugerir para vocês um exercício de, se quiser pensar assim, de consciência, para aí, que seja 1, 2 minutos, né, nesse vídeo ou no fim do vídeo, e pensa, o que hoje te escraviza? Como eu falei, é uma ideia, é uma situação da sua vida, é um vício, né, e não precisa ser vício no sentido estrito da coisa. Pensa no que te escraviza e veja como é que você pode fazer um êxodo disso, né, ir para uma liberdade. Assim, o Pêssar, que nós estamos começando amanhã, é um dos dias mais importantes do ano, ou os 8 dias mais importantes do ano, para que a gente possa trabalhar nessa nossa liberdade e, portanto, nessa nossa evolução, né? Porque aí nessa liberdade você se desenvolve em busca da verdadeira liberdade. Pêssar é a festa que vai nos permitir reviver, né? E não só recordar o êxodo do Egito. É um recordar, mas para a gente projetar para o futuro. O êxito, então, dessa empreitada vai ser algo que depende apenas de você. Quando você entende esse significado e consegue aplicar na prática, é que você realmente consegue fazer uma libertação que te tira todo o peso da coisa, te tira as amarras e te permite realmente transformar a vida. Essa é a mensagem que eu queria deixar, desejando a vocês uma excelente semana, carregada dessa energia de Pêssar e, como sempre, desejando uma boa semana, Shavua Tov e tudo de bom.